Olhe nos olhos deste homem. Toda a vida dele está passando diante deles agora. A infância, a juventude, os sonhos com o futuro. Ele está agora a uma altitude de 5.500 metros, caindo em queda livre sem paraquedas. Não há ninguém para ajudá-lo, e ele só pode ser salvo por um milagre incrível. E então, foi o que aconteceu. Joseph B. Herman era um tenente aviador de 21 anos da Real Força Aérea Australiana. Era sábado, 4 de novembro de 1944. Seu bombardeiro Handley Page Halifax estava prestes a decolar de Driffield, na Inglaterra. Era a última missão dessa escala durante os acontecimentos de 1939 a 1945. Naquela noite, eles voariam para as minas de carvão perto de Bochum, na Alemanha. Assim, nosso herói assumiu o comando e juntou-se à tropa com 749 aeronaves. Mal sabia o esquadrão de Herman que os combatentes estavam prontos para a chegada deles. Em instantes, a unidade se encontrava cercada por canhões antiaéreos abaixo dela. Eles são capazes de atingir alvos voando a 14.000 metros. Os aviões nessa missão estavam voando bem abaixo dessa altura. Era a receita para um desastre. Foi quando o céu pegou fogo naquela noite. Com aviões caindo à esquerda e à direita, Herman tinha que manter a calma. Ele tinha que mostrar suas melhores habilidades para manter a si e sua tripulação de 6 pessoas fora de perigo. Eles acabaram completando a missão, mas apenas 5 minutos depois, BUM! O avião de Herman foi atingido na longarina traseira. A aeronave pegou fogo e o piloto teve que tomar medidas rápidas e decisivas para salvar todos a bordo. Os pensamentos dele estavam voando, mas não rápido o suficiente. Mais 2 projéteis atingiram as asas do avião. O fogo tomou conta da aeronave. Herman imediatamente ordenou que todos os membros da tripulação pulassem do avião, mas ele sabia que não poderia abandonar a aeronave. Um pouco antes, ele havia retirado seu paraquedas, pois estava desconfortável. O tenente teria que ir até o compartimento de engenharia onde estava seu paraquedas se quisesse sair dessa encrenca. Mas, assim que ele saiu do seu assento, a asa direita da aeronave se rompeu. Em milissegundos, o avião rolou e depois explodiu. Seus pedaços em chamas se aproximavam da terra como uma chuva de meteoros. O que sobrou do Halifax caiu nos arredores da pequena cidade de Neviges, danificando tanto a casa de campo de alguém que os donos tiveram que demoli-la. Mas o que aconteceu com Joseph Herman? Vamos voltar para a parte em que o avião explodiu. A força jogou o piloto, ainda sem paraquedas, para fora da aeronave. Ele caiu em queda livre entre os destroços a 5.500 metros de altura. Os 90 segundos seguintes decidiram o destino dele. Estava escuro, mas nosso herói inicialmente tentou procurar um paraquedas entre os destroços que caíam. A procura foi sem sucesso. O pânico se instalou. Herman gritava e agitava os braços. Quando o piloto australiano percebeu que não tinha saída, concluiu que era melhor não desperdiçar o resto da energia e do tempo. Ele relaxou e tentou encontrar o lugar mais seguro para cair. 1 minuto se passou. Ele caiu 3.600 metros. Faltavam 30 segundos para o impacto. Assim que Herman atingiu uma altitude de 1.800 metros, o que aconteceu depois só pode ser descrito como um milagre. Ou pelo menos como uma sorte incrível. O corpo dele bateu em alguma coisa. E essa coisa é algo diferente dos destroços do avião. O tenente percebeu que eram as pernas de uma pessoa. Ele ouviu então uma voz familiar. Olá, tem alguém aí? Era o artilheiro médio do Halifax, John Vivas. Só eu, John, o piloto respondeu. As chances eram mínimas, mas vou entrar em detalhes daqui a pouquinho. Naquele momento, os homens ainda não estavam fora de perigo. Aquele paraquedas não era feito para ser usado por 2 pessoas ao mesmo tempo. Com o peso adicional de um passageiro inesperado, os 2 cairiam mais rápido do que seria seguro. Eles se aproximaram do solo e se prepararam para o impacto. Ainda era uma queda difícil. Vivas caiu no peito de Herman e feriu algumas de suas costelas, mas eles não tinham tempo para descansar ou inspecionar os danos. Eles ainda estavam em território inimigo. A perigosa aventura tinha apenas começado. Primeiro, eles enterraram rapidamente o paraquedas para não deixar rastros. Eles precisavam deixar o local do acidente para evitar que fossem capturados. Os aviadores se esconderam das patrulhas e permaneceram sem serem detectados da noite de 4 de novembro até a manhã de 9 de novembro. Eles se moviam apenas à noite. Durante o dia, se escondiam na floresta e em celeiros aleatórios. Eles estavam com fome, machucados e exaustos. Esses 2 pobres coitados chegaram ao vilarejo de Wolfrat.
Seus ferimentos se faziam sentir cada vez mais. Nossos heróis teriam que se arriscar se quisessem sobreviver, e foram pedir ajuda em uma fazenda local. Imediatamente então, eles foram entregues às autoridades e presos. Hermann e Vivas foram interrogados por muito tempo. Nenhum dos oficiais alemães acreditou na incrível história de eles terem se salvado com um único paraquedas. No final, eles tiveram que mostrar o local onde o haviam enterrado, e só então puderam provar que sua história impossível era mesmo verdade. No entanto, isso não os ajudou a se livrar do problema e eles permaneceram sob custódia. Os dois passaram 11 dias hospitalizados. Depois disso, foram separados e enviados a 2 locais diferentes para aviadores capturados. O tenente Hermann foi transferido de um lugar para outro 3 vezes, até ser libertado do cativeiro no dia 22 de abril de 1945. Ufa! Finalmente podemos dar um suspiro de alívio. Essa história teve um final feliz, mas tudo isso foi o resultado de uma combinação inacreditável de circunstâncias. Muita coisa poderia ter dado errado. Por exemplo, o tenente Hermann poderia ter se ferido no momento em que seu avião foi atingido. Veja, esses projéteis antiaéreos lançam estilhaços perigosos quando explodem, o que poderia ter imediatamente tornado essa história muito mais curta do que acabou sendo. Ele também não ficou inconsciente. Se tivesse ficado inconsciente, teria apenas tombado com as pernas de Vivas e continuado caindo, em vez de agarrá-las naquele instante. Então, houve aquela queda livre intensa. Eles estavam caindo precisamente alinhados um ao outro, mas saltaram do avião em momentos diferentes. Naquele instante, Vivas estava na posição horizontal, o que permitiu que Hermann agarrasse suas pernas. E Vivas tinha recém aberto seu paraquedas no mesmo momento em que Hermann o agarrou. Se tivesse sido um pouquinho antes, eles não teriam se encontrado. Ou, se tivessem, teriam colidido com uma força enorme e provavelmente ricocheteariam um no outro como bolas de bilhar. Se Vivas tivesse aberto o paraquedas dele depois do improvável encontro, Hermann não teria conseguido mantê-lo sob controle. A desaceleração do paraquedas o teria derrubado instantaneamente. Essa quantidade de coincidências faria qualquer um duvidar da legitimidade dessa história. Então, essa é uma lenda de piloto antiga ou ela poderia ser comprovada? Bem, em fevereiro e março de 2014, um grupo de voluntários e arqueólogos alemães fez escavações no suposto local do acidente. Eles encontraram cerca de 40 partes e fragmentos que, sem dúvida, pertenciam ao avião de Joseph B. Hermann. Então, 70 anos depois, a história se revelou inegavelmente verdadeira. Após o fim de todos os acontecimentos de 1945, o tenente Joseph B. Hermann, da Real Força Aérea Australiana, viveu uma vida tranquila e simples. Ele se tornou um piloto agrícola com uma história incrível para contar.